Olá, estudantes! Vamos resolver agora a questão 30 do concurso da Petrobras 2011. Então, a figura ilustra um manômetro com tubo em U, esse aqui, ele é utilizado para fazer medições de diferença de pressão. Então, PB menos o PA menos BB. Então, nós temos três fluidos, o fluido 1, o fluido 2 e o fluido 3. Ele tem seus pesos específicos. Nós temos aqui algumas colunas desses fluidos e nós queremos aqui saber qual é a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos primeiramente relembrar. Aqui nós temos o equacionamento da pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática ela pode ser calculada fazendo essa formulação. Pressão ela vai ser a densidade que multiplica a gravidade que multiplica a altura dessa coluna de fluido. Se eu dizer que a gravidade vezes a densidade é o peso específico, eu vou ter essa formulação aqui. E o que acontece? Nós temos que essa pressão hidrostática nesse ponto, ela vai ser decorrente do peso, né, de fluido que está em cima. Ou seja, nós temos aí o peso desse fluido fazendo com que essa pressão aqui na parte inferior seja maior do que a parte superior. Então, quanto maior a profundidade, maior essa altura aqui, maior vai ser a pressão no fundo. Outra conclusão que nós podemos tirar é que a pressão na parte inferior vai ser maior do que a pressão na parte superior. Outro ponto interessante que a hidrostática a gente consegue provar isso através das equações de equilíbrio de fluidos, é que dois pontos de um fluido em repouso que estão aí na mesma horizontal, eles vão ter a mesma pressão. Então aqui nós podemos ver que a pressão 2 ela vai ser igual à pressão 3, porque esse ponto 2 aqui ele vai ter uma pressão e ela está na mesma horizontal desse ponto 3, é o mesmo fluido, é o fluido 2. Então são dois pontos que estão na mesma horizontal, assim como esse ponto aqui, 1, ele tem a pressão igual à pressão aqui nesse ponto A. E esse ponto 5 ele tem a pressão igual a essa pressão B. Então, podemos equacionar que a pressão nesse lado esquerdo vai ser a pressão nesse ponto 1, que ela é igual ao ponto A, porque eles estão na mesma horizontal, PA, mas até o ponto 2, nós temos aqui uma coluna de fluido. E essa coluna de fluido vai exercer uma pressão hidrostática sobre o ponto B. Aqui, pressão no ponto 2, perdão. Pressão no ponto 2. E essa coluna aqui, a pressão hidrostática vai ser γH. Então, nós temos γ1H1. E essa pressão aqui, P2, ela vai ser igual a essa pressão 3. Mas quem é essa pressão 3? Essa pressão 3 é essa pressão nesse ponto 5, que é igual à pressão B, daqui, mais essa coluna de fluido, que vai valer γ3H3, mais essa coluna de fluido, que vai valer γ2H2. Então, nós fizemos aí um equacionamento, e essa pressão aqui vai ser igual aqui. Então, nós podemos agora isolar, e nós temos aí que a pressão em A menos B vai ser H2 mais H3, γ2H2 mais γ3H3 menos γ1H1, fazendo aí uma mudança aí de termos, trocando aí esse H1, γ1H1 e o PB também para o primeiro membro, nós chegamos aí. Outra forma de a gente poder também obter é usar o nosso equacionamento tomando aqui pela esquerda. Então, eu tenho aqui a pressão no ponto A. Então, se eu tiver colunas que estão descendentes, ela vai ser positiva. E se eu tiver colunas que estão ascendentes, vão ser negativas. Então, notem que esse primeiro fluido aqui, ele forma uma coluna que ela dá descendente. Então, eu vou ter aí mais γ1H1 menos, porque essa aqui ela está ascendente,
menos gama 2H2. E essa aqui também está descendente, essa terceira coluna, menos H3, gama 3, vai ser igual, né, à pressão final lá do outro lado. Se eu fizer um rearranjo aí de termos, também eu vou chegar que PA menos PB vai ser H2, gama 2, H3, gama 3, menos. Então nós temos aí que a resposta é a letra C. Um problema mais simples de manômetro em U, trabalhando aí com a pressão hidrostática. Então nos vemos na nossa próxima aula.